Resolvi que eu vou gravar esse vídeo em pé, então vocês vão ter que me aguentar andando pra lá e pra cá. Oi, pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité, e hoje a gente vai falar de livros. Olha só que loucura, eu nunca fiz isso antes. Mas sendo essa, então, a primeira vez que eu falo sobre livros na internet, eu quero conversar com você sobre tudo que eu li no mês de junho, que foram 7 livros, 7 leituras. E junho, gente, foi um mês que, assim, eu tava pensando nele agora, parece que faz 300 anos que junho aconteceu, tá? E eu fui olhar os livros que eu tinha lido, e parece que também faz 300 anos que eu li. Mas tudo bem. E aí, nessas lembranças, eu me dei conta que junho foi um mês que eu vim lendo muitas coisas de maio, que eu tinha começado a ler em maio e não consegui terminar, aí ficou pra terminar em junho, por isso que eu fiquei com a sensação de que eu não li tanto, e eu fui viajar também, passei uma semana no começo do mês passado viajando, e eu não li absolutamente nada na viagem. Então eu acho que esse sentimento que eu tenho de não ter lido tanto é porque eu realmente não li tanto quanto os outros meses. Eu acabei finalizando algumas leituras, por exemplo, O Fardo do Sangue, que foi um livro que eu terminei de ler em junho, eu li só os 10% finais, gente, pra acabar. Eu só acabei mesmo no mês de junho, mas como eu organizo, assim, as minhas leituras de acordo com o mês que eu termino pra ficar mais fácil e mais organizado, porque funciona assim pra mim dessa forma, eu coloquei então no mês de junho, mas a maioria do livro eu li em maio. Então já vamos começar então falando sobre ele, né? Esse foi um livro que eu só li os 10% finais dele, acho que foi até menos, gente, no mês de junho, mas é uma história que eu gostei bastante. É de autoria da Tiffany D. Jackson, publicado aqui pra nós pela editora Rocco, e eu não lembro o nome da pessoa que traduziu, mas eu vou deixar aí na tela pra vocês, tá? E essa, na verdade, é uma releitura de Carrie, do Stephen King, né? Uma homenagem ali pra história. Só que aqui a gente vai ter um recorte racial, porque a gente vai conhecer a Mad, e ela mora numa cidadezinha de interior lá nos Estados Unidos, que prega e endossa, né, a segregação racial. Tanto que na escola existem 2 bailes, o baile branco e o baile preto, que é pra esse baile que vão pessoas negras e LGBT+, tá? No baile branco elas não podem entrar. Isso é algo cotidiano e corriqueiro. E a Mad, a gente já começa a história entendendo que ela é filha de uma mulher negra e de um homem branco. A mãe dela já faleceu e ela é criada pelo pai, que perpetua esses comportamentos também, tá? Ele é extremamente racista com ela, assim como as outras pessoas da cidade também, as colegas dela, as patricinhas ali, aquelas garotas, sabe? Elas são muito violentas, elas atacam a Mad de várias formas ao longo da história, então já deixo esse alerta também, porque a Mad sofre bastante, mas ela tenta se passar por uma garota branca. Ela inclusive alisa os cabelos, né? O começo da história fala bastante sobre isso, porque ela busca por essa passibilidade, mas vai acontecer aqui então um evento muito específico, vai viralizar essas ofensas que a Mad vai sofrer dessas garotas, vão parar na internet, as pessoas ao redor ali dos Estados Unidos vão cancelar essa guria que faz isso com ela, que eu esqueci o nome da personagem, e essa garota vai acabar perdendo várias oportunidades de faculdade, enfim, isso vai, de uma certa forma, minimamente afetar a vida dela. E é óbvio que ela não fica nem um pouco contente com isso, né, porque ela quer continuar sendo racista ali bem de boinha, porque toda a cidade tava de bem com isso até que saiu pra fora de lá, né? E na escola que a Mad estuda, existem outros garotos negros também, mas que passam por uma espécie de passibilidade também. Um deles que é o Kenny, ele é jogador de futebol, então ele tá inteirado com as pessoas, ele namora uma dessas garotas brancas ali também. E é essa garota, namorada do Kenny, que tem a ideia de fazer um baile que não seja segregado, olha só, pra limpar ali a imagem da cidade. Olha que ideia bem louca, né? Olha, ó. Que loucura. E ela acha uma boa ideia também que o Kenny, ao invés de levá-la ao baile, que leve a Mad. Então, além de tudo isso, a gente vai ter essa aproximação da Mad com o Kenny, que eu gostei muito de ver isso, tá? Eu gostei bastante dos personagens, acho que eles vão aprendendo bastante um com o outro. E a gente tem aqui na história também algumas pessoas ali em um podcast, né? 2 apresentadores entrevistando outras pessoas, entrevistando sobreviventes de uma situação que acontece durante esse baile. Porque sim, gente, aqui a gente tem essa pegada de telecinese e poderes também, assim como em Carrie mesmo. E esses jornalistas do podcast, eles estão tentando investigar esse caso, o que aconteceu com a Mad, aonde que ela foi parar, quem sobreviveu a tudo isso, né? Qual que é o entendimento que as pessoas têm e como isso afetou a cidade. É um livro muito interessante. Eu gosto muito da escrita da autora, tá? Eu já acompanho o trabalho dela há algum tempinho, já li adulta e comentei bastante pra vocês. Fumaça Branca também, que é um outro livro dela, é excelente, tá? Eu acho que ela se garante muito na construção de um horror, de um terror, assim, da perspectiva de mulheres, assim, da perspectiva de personagens racializadas, mulheres negras. Por exemplo, ali em Adulta, a gente tem a construção de uma relação onde um homem de 20 e
tantos anos, vai tirando proveito de uma garota de 17, ele vai se aproveitando da inocência e da imaturidade da protagonista, né? É um livro bastante interessante que fala sobre relações de garotas tão jovens com caras muito mais velhos e muito manipuladores, tá? Eu recomendo bastante essa leitura também. E pra quem gosta de livro de horror, gente, leiam Tiffany D. Jackson, porque os livros da autora, assim, são muito bons, tá? Eu adorei ler O Fardo do Sangue, e eu tinha ido ler por indicação da Amanda, tá? Do Oi Amanda Reads, que eu tô volta e meia falando sobre ela aqui, tá? E o link do canal dela tá aqui na descrição. Seguindo aqui, então, na pegada de horror, que eu tenho gostado muito de ler livros de horror, eu fui ler Sangue de Cabra, da Milena Queiroz, que é uma autora brasileira, publicado aqui pra nós pela Patuá. Essa aqui, na verdade, é uma coletânea de contos bem rapidinha de ler, super curta, mas que eu te garanto que vai impactar, tá? Aqui a gente tem histórias de horror também da perspectiva feminina, com alegorias, com metáforas. Em alguns casos dos contos aqui, a autora extrapola um pouco a realidade, vai pra esse lado fantástico, né? Pra justamente exagerar a realidade, né? Os horrores que as mulheres já sofrem na sociedade em que a gente vive agora. Eu gostei muito de conhecer a visão da Milena dessa história aqui. Eu gostei de vários contos. O primeiro se chama Sangue de Cabra, né? Que dá título à coletânea. E eu achei que ele dá o tom da narrativa, porque quando eu comecei a ler, eu falei, tá, tô indo aqui, tô indo legal. Daqui a pouco o livro termina e eu falei, meu Deus, o que nós tivemos aqui, sabe? Fiquei com esse sentimento. Gostei muito da coletânea, recomendo demais pra vocês também. Eu tava bem ansiosa pra ler esse livro e eu li por indicação da Amanda também. Eu lembro que desde outubro do ano passado eu tava com vontade de ler, o título me chama a atenção, essa capa também tá bem bonita. Eu tô sempre trazendo recomendações de contos aqui pra vocês e agora eu tenho indicação de 9 que tem aqui nessa coletânea, tá? Leiam Sangue de Cabra e depois vocês me contam o que vocês acharam, porque eu acho que pode surpreender bastante. E mais uma coisa que pode surpreender bastante também é se tu te inscrever aqui no canal, se tu curtir esse vídeo, se tu hypar ele também, porque isso ajuda muito o Crialité a crescer cada vez mais, tá, gente? Me acompanhem também nas outras redes do Crialité, os links estão na descrição do vídeo. O meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram o arroba é Crialité, tá? Assim como aqui. E comentem aí também quais foram as leituras do mês de vocês e se vocês estão ficando aí com vontade de ler algum desses livros. Bom, agora a gente vai então pro próximo livro aqui da lista, que eu não vou me estender porque eu fiz um vídeo aí de apenas 2 horas falando sobre Em Chamas, da Suzanne Collins, tá, gente? Eu tô com esse projeto aí também de reler Jogos Vorazes, né? Logo mais já sai A Esperança. E desse projeto aí surgiram outras ideias também, então logo em seguida venham membros aqui do canal. Eu tô animada pra gente fazer algumas leituras conjuntas. Eu já tô trazendo essa informação pra vocês aqui mais adiantado, pra chegar na hora a galera saber mais ou menos. Mas calma que mais adiante, quando o projeto for sair, vai ter um vídeo explicando pra vocês como tudo funciona, tá? Pra gente poder se encontrar, conversar e ler e ter vários vídeos exclusivos também pra quem for assinante do Membros, tá? Mas indo pra Em Chamas agora, esse aqui é o segundo volume da trilogia, né? Tem esse vídeo aí de 2 horinhas e pouca, haha, pouca, falando sobre ele, comentando com spoilers, tá? A minha experiência, e é um vídeo mais divertido, mais engraçado, onde eu vou comentando o que eu tô achando, como é que tá sendo a experiência, colocando cara de cobra quando eu falo o nome do Snow, porque isso é imprescindível e foi cansativo. São vídeos bem demorados de gravar também, porque eu vou lendo 3 capítulos do livro, aí eu sento aqui pra contar pra vocês como é que foi, o que aconteceu, pra resumir o capítulo pra vocês mesmo. E também é uma leitura mais lenta, né, gente? Eu não posso chegar e só sentar e ler, eu vou resumindo, eu vou lembrando, eu vou anotando, mas foi uma delícia. Eu adorei fazer esse projeto, eu acho que eu fiz mais por mim do que pra vocês, tá? Vou ser bem sincera. Eu sei que muitas pessoas que acompanham o canal gostaram, se divertiram, mas eu fiz mais porque eu queria fazer. Falei, vou tentar. Eu nunca tinha feito um vídeo nesse estilo, mas eu gosto muito de acompanhar vídeos onde as pessoas estão dando a opinião delas mais profundamente, comentam com spoilers, né? Então eu falei, vou fazer o meu. Vou fazer aqui de alguma série que eu goste e depois a gente vai vendo se vai dar certo ou não, tá? Porque são vídeos que demandam realmente mais tempo. Mas aqui então, gente, eu não vou nem me estender mais, tá? Todo mundo conhece Em Chamas, todo mundo já conhece Jogos Vorazes. O que eu faço aqui é deixar o convite pra vocês assistirem o vídeo que vai estar aqui no card e logo mais, logo, vai sair o de A Esperança, que eu ainda não comecei a ler, mas eu quero tentar ler nesse mês ainda. Tá tudo demorando pra postar esse vídeo de novo, mas vocês já estão acostumados com isso. E o livro é publicado aqui pra nós pela editora Rocco, tá? Antes que eu esqueça de falar. E olha só, as minhas edições, essa aqui até tá boa. A de Em Chamas tá boa, agora a de Jogos Vorazes, coitada, tá capenga. Essas aqui foram as primeiras edições que eu tive, que eu li Jogos Vorazes pela primeira vez há 1000 anos.
No mês de junho, eu li também Amora, da Natália Borges Polesso, que era uma meta de leitura para 2026, e eu amei, gente. O livro é publicado aqui para nós pela editora Dublinense, e eu fiquei apaixonada pelo livro. É uma coletânea de contos também, com vários contos. Olha, nem sei quantos contos tem, porque eu não contei, mas são muitos. Eu fiz um vlog aqui no canal falando em detalhes sobre alguns contos que eu gostei, e aqui a gente vai ter histórias de relações entre mulheres, protagonistas sáficas, né, em diferentes contextos, em diferentes situações, e alguns contos são mais de horror, terror, suspense, já outros são mais românticos, outros são mais dramáticos, outros são tristes, então, enfim, gente, a autora fala sobre N assuntos aqui. Em determinado momento ela fala sobre o preconceito que mulheres sofrem por não poderem, por exemplo, mostrar, admitir pra família que são um casal, que não são só amigas, sabe? Temos protagonistas mais jovens também, né, narrando alguns contos. Na verdade, tem protagonistas de todas as idades. Eu acho que a autora fez uma história bem plural, muito bonita. Eu gostei de todos os contos, alguns se destacaram comigo. Não Desmaie, Eduarda é um título que me marcou muito, assim, eu gostei muito desse conto, de toda a construção que a autora fez, assim, depois que a protagonista, que é a Eduarda, acaba desmaiando quando vê ali a ex-namorada dela, ou o caso dela ali do momento, né, com uma outra pessoa, com um cara. Ela fica transtornada e acaba desmaiando, caindo da escada. E tem vários outros contos aqui que eu posso citar, por exemplo, As Tias, foi um conto que eu achei lindo, lindo, eu adorei. Eu acho que é As Tias, gente. Espero não estar falando o título errado aqui, mas no geral eu gostei muito da coletânea, gostei muito de conhecer de uma vez por todas, finalmente, o trabalho da Natália Borges Polesso, que eu já tinha começado a ler um outro livro dela, mas eu nunca tinha dado continuidade. Eu vou deixar a capa aí pra vocês, eu nunca me lembro o título do livro, mas é uma história narrada por uma criança, e eu amo histórias narradas por crianças, tá? Eu pretendo continuar essa história em algum momento, mas aí eu vou ter que dar uma relida, porque eu tinha lido uns 50%, 70%, eu tinha lido bastante, só não terminei de ler porque acabou minha assinatura. Mas continuando aqui nas leituras então, junho, né, gente, foi o mês do orgulho LGBTQIAPN+, e apesar de eu já ler bastante histórias com protagonismo sáfico, com protagonistas LGBT+, né, tento trazer isso bastante nas minhas leituras, eu foquei ainda mais em fazer isso no mês de junho, né, então eu fiz um vlog aí lendo vários livros com protagonistas LGBT+, e nesse vídeo eu fiz uma outra releitura que foi Gideon, a Nona. Gente, para tudo. Eu fui reler Gideon, a Nona, finalmente, que é um sci-fi, uma fantasia com freiras, necromantes, meu Deus, porque vai sair a continuação agora, o segundo volume finalmente chegou pra nós, que é Harrow, a Nona. Eu ainda não comprei, mas pretendo logo em breve, mas eu já queria reler porque eu gosto da história. Gente, eu levei meu tempo com esse livro, eu senti que eu aproveitei, eu senti que eu gostei muito. Ele é de autoria de Tamsin Muir, publicado pela Alta Novel, e com tradução de Laura Poole. Pra vocês terem uma breve noção, eu li esse livro a primeira vez em 2022, e eu sei disso porque tem vlog aqui no canal. E assim, gente, aqui a gente vai conhecer a Gideon, ela é a protagonista da história, mas a gente tem a Harrow também, e a história é bastante focada na construção da relação das duas, que se odeiam, mas elas se detestam mesmo desde a infância. A Gideon aqui, ela vive na nona casa, e ela é explorada, e ela é praticamente uma refém dentro desse lugar ali, e ela começa o livro já fugindo, tentando fugir, na verdade, e não conseguindo, né? Ela sendo passada pra trás pela Harrow. Então vocês imaginem assim, ela tentando fugir, a Harrow não deixando, ela com raiva da Harrow, e a Harrow com raiva dela, tentando fugir da nona casa. E ao longo das páginas a gente vai entendendo qual o contexto desse universo aqui que a autora construiu, porque a gente tem aqui muitas coisas muito específicas que a gente vai entendendo só mais adiante, quando a competição aqui que a Harrow e a Gideon vão juntas vai começar a acontecer. Porque aqui na história a gente tem várias casas, a 1, a 2, a 3, que são como se fossem planetas, e um imperador ali que controla esse universo. Cada casa tem o seu responsável e o seu necromante, como é o caso da Harrow, que ela é a necromante da nona casa. E a Harrow também é a herdeira da nona casa, que tá em declínio, então tá nas mãos dela resolver esse problema aí. Tudo vai indo meio mal, até que acontece de o imperador chamar os representantes de todas as casas e um cavaleiro para eles irem disputar, fazerem um treinamento para ser basicamente o braço direito desse imperador. É então que a Harrow chama a Gideon, que vai se tornar essa cavaleira, tá? E a partir daí, gente, é tentar entender, tá? O livro tem um ritmo um pouco mais lento em alguns momentos, mas isso não interfere em nada na minha experiência, porque eu já gostava muito de Gideon, a Nona, e agora eu acho que eu gosto ainda mais, tá? E eu amo que tem uma frase aqui atrás que resume perfeitamente a história. Lésbicas necromantes exploram um palácio assombrado no espaço. É basicamente isso, é essa ambientação, é essa vibe e a relação dessas duas personagens, tá? Gosto muito da Harrow, gosto muito da Gideon e tô ansiosíssima pelo segundo livro, tá? Recomendo demais a história, mas saibam que pode
ser uma leitura um pouquinho mais tranquila, pra se ler ali um pouquinho, daqui a pouco outro pouco, porque foi mais ou menos assim que eu fiz e pelo menos pra mim deu super certo. Em junho também, eu li uma HQ tão divertida, tão legal, que tá disponível no Kindle Unlimited, que é Normal, da Helena Cunha. Eu já conhecia o trabalho da autora em Boa Sorte, que é um livro que eu até fiz vídeo aqui no canal há um tempinho pra vocês. Mas aqui na história, então, a gente vai conhecer a Clarinha, que é uma garota lésbica. Acho que ela tem uns 18, 19 anos. E ela é apaixonada pela melhor amiga dela, que tá em um outro relacionamento. E o maior desejo da Clarinha é ser normal. Na verdade, no off, o maior desejo dela é que a amiga dela tivesse apaixonada por ela, que elas ficassem juntas, enfim, que ela tivesse a coragem de conseguir falar com a melhor amiga dela. E agora eu tô me lembrando do enredo de Obsessão, só que ao contrário. Porque a Clarinha acaba invocando demônios ali pra casa dela pra fazer um pacto, só que o que ela quer, na verdade, é ser normal. Então, ou seja, é o contrário de Obsessão. É se o Bert tivesse pedido, não quero estar apaixonado pela Nick. É basicamente isso. Acho que eu viajei porque eu tô um pouquinho obcecada em Obsessão. Mas é exatamente isso que a Clarinha vai fazer. Só que a gente vai ter aqui também o ponto de vista de quem está trabalhando no inferno, que é uma estagiária e um demônio, tá? A gente vai começar a entender como funciona esse esquema de venda de almas, que é muito engraçado. Isso tudo é muito satirizado pela autora, o que torna tudo ainda mais engraçado, tá? E a gente sabe também que o inferno tá enfrentando um probleminha meio específico, porque praticamente um anticristo tá pra nascer, tá? E eles vão ter que encontrar essa criança. E a única pessoa que fez um pedido e que tá mais próxima desse hospital, né, que fez ali um contato, é a Clarinha. Então, lá vai essas duas pessoas, né, o demônio e a estagiária, atrás dela e os três vão juntos tentar encontrar essa criança. Então, tem essa pegada mais engraçada, tem essa pegada mais divertida. Eu acho que a autora traz a mensagem dela num bom humor, num tom muito bacana, falando sobre o que é ser normal, né, sobre a Clarinha finalmente conseguir abrir o seu coração, ser quem ela verdadeiramente é pra amiga, não só pelo fato de ter que dizer pra ela, olha, eu gosto de ti, mas pelo simples fato de ela conseguir virar pra amiga e dizer quem ela é de verdade. Eu adorei. É uma história em quadrinhos muito rápida de ler, tá? Eu gosto muito das cores fortes e vibrantes que a autora traz na história. Tem um ar mais sério, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. As cenas são engraçadas, as falas dos personagens são engraçadas também. Então eu recomendo demais, tá? Leiam Normal e Boa Sorte também da autora, que eu adoro. E vamos fechar o mês com uma leitura que eu acho que me decepcionou um pouco, tá? Que foi A Suíça. Nossa, gente! Eu esperava... Na verdade, o livro foi exatamente o que eu esperava, só que ele não me prendeu, ele não me fisgou tanto. Aqui a gente vai acompanhar uma personagem que eu esqueci o nome dela. Putz! Nossa, eu li esse livro nem faz tanto tempo, eu esqueci o nome dela. Mas ela tá trabalhando, transcrevendo sessões de terapia sexual de um terapeuta em uma cidade pequena. Então, assim, gente, ela conhece no íntimo as pessoas com as quais ela encontra na rua, as pessoas que passam por ela, com quem ela tem conversas às vezes, sabe? É um livro para fofoqueiros, de fofoqueiros, para fofoqueiros. Sinto muito isso. E engraçado que eu lembro do nome do terapeuta, que é On, e não consigo lembrar o nome dela, gente. Só que a gente tem um fato aqui muito importante também, tá? A gente fala aqui sobre assuntos de violência, de perseguição também, então tem esses assuntos mais pesados aqui na história, especialmente com uma das personagens aqui que aparece na terapia, que é a Suíça, como é chamada pela protagonista, tá? Ela vai ficando obcecada nessa Suíça, ela transcrevendo assim e dando opiniões, a gente acompanha ela vendo as coisas e dando opiniões dentro da cabeça dela, bizarro, é muito louco, até que um belo dia ela acaba trombando com a Suíça na rua, e aí, meus amores, a giripoca vai piar, e ela pia, porque olha, a Suíça é uma mulher casada, ela é uma mulher de uns 20 e poucos anos, e a protagonista já tem os seus 40 e tantos, então tem uma diferença de idade entre elas, mas aparentemente elas conversam muito bem, se dão muito bem, e dão muito bem até demais. Então vocês podem ir imaginando essa história escalonando e tudo isso contado de uma forma bem satírica, mas também com uma melancolia, porque a protagonista, ela é essa pessoa mais triste, tudo na vida dela é meio peculiar, a casa que ela mora, o passado dela, a relação dela com a mãe dela que é estranhíssima também, que a gente sente que tem um negócio e não sabe muito bem o que, mas tudo é peculiar, sabe? E eu acho que um dos pontos que me afastou da história foi justamente esse tanto de peculiaridade. Sempre depois que eu termino de ler um livro que não me chama tanto a atenção, assim, ou que, sei lá, me decepciona, eu não sei bem dizer o que aconteceu ainda, eu vou procurando elementos que eu digo, putz, será que foi isso que me deixou assim? Será que foi isso que eu não gostei? E esse foi um dos elementos que eu percebi que não me chamou tanto a atenção na história e que me afastou dela. Porque eu acho muito irreal algumas coisas, eu acho
acho que talvez seja essa a proposta, mas pra mim só não deu, sabe? Quando não dá, acho que essa é uma opinião bem particular minha, porque todo mundo que eu vejo lendo esse livro gosta, acha uou, e não é que eu acho um livro ruim, só não é um livro que me prendeu tanto e acabou me decepcionando bastante até, tá, gente? Então, assim, sinto muito por mim. Essa aqui era uma das minhas expectativas de 5 estrelas, tá, gente? Imaginem o meu tombo. Mas é isso aí então, pessoal. Fechamos aqui as 7 leituras do mês. Foram leituras, no geral, muito boas, exceto essa última que decepcionou um pouquinho, mas faz parte, mas acontece. E agora, no mês de julho, eu tô dando a vida. Acompanhem aqui o canal, porque eu tô lendo muito, tô gravando muito vlog, tô assim, metralhando vídeo na cara de vocês. Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, hypem também se vocês puderem, e acompanhem o Crialité nas outras redes sociais, tá? Os meus links estão aqui na descrição do vídeo, e me contem aí nos comentários também o que acharam das minhas leituras, se concordam com as minhas opiniões, se discordam. Por enquanto é isso, pessoal, mas aguardem o vídeo de lidos de julho, porque vai vir aí uns 11, 12 livros, tá? Aguardem. A gente se vê então, pessoal, no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!